Boa noite, professor. Amadeu dos canais da torcida vascaína, Zé Mário Vasco. Professor, o problema do Vasco é mental. O que está sendo feito para corrigir esses momentos de desconcentração e evitar que a equipe perca o controle quando sai atrás? Boa noite. Essa é uma excelente pergunta, porque eu acho que todos vimos que hoje tivemos 2 jogos. No jogo até ver o primeiro gol, que nós preparamos bem, que nós sabíamos que íamos ter dificuldades, que a forma como o Santos se apresentou, jogando fora de casa, é natural, e nós tínhamos que ter a capacidade de poder ter a bola sem nunca permitir contra-ataques por parte do Santos. Ele não tem muita qualidade, e todos nós sabemos. Acho que o conseguimos fazer, e a diferença tem muito a ver com a eficácia também. Numa segunda parte que estávamos a dominar, desde o primeiro minuto, não temos algumas oportunidades que não conseguimos concretizar, e isso de facto é também preocupante para nós. Já sei que a pergunta seguinte que vocês me vão fazer é que não marcamos golos há 3 jogos. A questão é que de facto criamos muitas oportunidades, e hoje não foram muitas, mas foram algumas que efetivamente nos podiam ter dado aquilo que deu ao Santos, foi um conforto no resultado. Isso, mais que uma parte mental, é uma parte de pormenor, de detalhe. E eu costumo dizer que o futebol, o jogo em si, pode-se transformar num paraíso ou num pesadelo. E hoje tínhamos tudo, e fizemos tudo também, até ao primeiro gol, sofrido, que nos poderia ter dado a glória. E desde já agradecer aos nossos adeptos, à nossa torcida, que esteve em peso, que nos apoiou, e também compreende aquilo que foi o final do jogo, porque todos nós ficamos desiludidos, apontados e revoltados com o resultado final. Mas isto é o que se faz às equipas, saber viver nos momentos difíceis, e hoje era um momento em que nós estávamos em crescendo, vimos uma sequência de jogos sem perder, e com aquilo que tinha sido a competência que nós revelamos, e que hoje não fomos capazes de a manter durante 90 minutos, e por isso este resultado, que é tão cruel para nós, que é penalizador, contra um adversário direto, que na primeira parte teve a melhor oportunidade, sem dúvida, uma situação do Gabriel, mas o futebol é isto, e nós temos que saber lidar com isso. No cômputo geral, já sei que vamos falar que a derrota de 0-3 é bastante pesada, é uma realidade, mas hoje é tudo negro e amanhã é um novo dia, é uma nova oportunidade que nós vamos ter. Era um momento importante para nós, da época, acreditávamos muito que hoje era esse dia da virada, não foi possível, estamos desiludidos, apontados, concordamos com a reação que teve o nosso, que nós não podemos sair do jogo ao minuto 70, porque foi um gol que sofremos, mas temos que ter capacidade, e isso vamos trabalhar de seguida, respondendo objetivamente agora à sua pergunta, porque isto é um fator também mental. Na lógica, o futebol não é só técnico, não é só tático, não é só físico, é muito mental. Boa noite, Pedro. Alex Rosa, canal Fala Vascão, Rádio Grande Rio. Na coletiva passada eu te perguntei sobre se seu maior desafio seria organizar o setor ofensivo. Hoje, mais uma vez, o Vasco controla a partida, domina as ações, tem algumas chances de fazer o gol e não consegue. Você troca, você muda e continua a mesma coisa. Eu torno a fazer essa pergunta para você. É o seu maior desafio neste momento? Obrigado. Normalmente nós tendemos a analisar o jogo de uma forma geral, completa, e tivemos até o momento de sofrer o gol, estávamos claramente por cima do jogo. As alterações que eu faço no sentido de injetar energia, de nos dar um bocadinho mais de profundidade, de podermos empurrar um bocadinho mais até o Santos para trás, mesmo tendo criado logo no início 2, 3 situações. Eu recordo-me só assim ao leve do Tchetché, logo no início da segunda parte, recordo-me do Robert com um cruzamento, e a grande diferença é de facto essa da eficácia, porque nós continuamos, e se formos ver os números, nós continuamos, nem a posse de bola que a mim me interessa tanto. A mim interessa-me onde fizemos a posse de bola e quantas vezes conseguimos rematar na área do adversário. E hoje foi abismal a diferença que existiu. De
falta a eficácia, esse é um desafio grande, sem dúvida, mas falta acima de tudo uma palavra que nós temos que usar mais vezes naquilo que é o momento em que entramos na área do adversário, que é o altruísmo, que é eu agora trabalho para o meu colega e a seguir ele vai trabalhar para mim. O que é que isto quer dizer? Termos mais capacidade de definirmos melhor. Nem sempre quando estamos dentro da área temos que rematar, temos que ter a coragem de o fazer, mas escolher bem os momentos. E acho que hoje até o conseguimos fazer em muitos momentos, quer na primeira, quer na segunda parte. Temos mais do triplo dos remates dentro da área que teve o Santos. Eu acho que tivemos mais oportunidades no geral. Agora não conseguimos ser eficazes. E isso só com trabalho e digo já. Nem ontem pensavam que éramos a melhor equipa do mundo, nem hoje penso que somos a pior. Sabemos qual é o nosso caminho, sabemos que temos estes percalços duros, são muito duros, não vou mentir. Estou com o sentimento que saiu daqui do estádio toda a nossa torcida e acho que fizemos o suficiente, mas no final é demasiado penalizador este resultado. Mas é a realidade e temos que seguir em frente em relação a isso. Boa noite, professor Manuel, quero do canal Maricô do Vasco. Bom, mais uma partida que o Vasco cria e não consegue fazer o gol. Foi falado sobre o companheiro, sobre o ataque do Vasco da Gama, que começa o jogo com o Spinelli, acaba com o David. Será que não dá para utilizar algum jogador da base que talvez consiga fazer melhor essa função e conseguir acabar com essa fase ruim do Vasco, de não conseguir fazer gol? Na base nós temos Bruno Lopes, temos Diego Minete e o André Fernandes, que tem 23 gols em 30 partidas pelo Vasco da Gama na base. Será que não dá para dar uma oportunidade para o menino da base? Sim, nós percebemos perfeitamente a qualidade que nós temos na base, sabemos disso. Mas eu também não quero queimar etapas, nem quero queimar jogadores naquilo que é a forma como nós queremos fazer promover a nossa base, dando oportunidades nos momentos certos e por isso mesmo acredito, mas acredito mesmo sinceramente que temos muita qualidade, muitos deles já treinam e trabalham connosco diariamente e irão ter as suas oportunidades, como já teve o Rica, como agora está o Avelar, como temos vários que irão cá chegar de certeza absoluta e que serão não só o futuro, mas como também o presente do Vasco. Contudo, hoje é um jogo muito especial e específico e acho que a ideia foi, às vezes nós fazemos um plano para o jogo e as coisas, quando alteramos, à procura de algo mais, passado 2 ou 3 minutos, surge um revés, que foi um golo que alterou completamente aquilo que foi a postura e a atitude da equipe. Outro aspecto que nós podemos e temos que melhorar é que sofremos um golo, mas não acabou o jogo. Faltavam 20 minutos, nós teríamos essa capacidade e estávamos completamente metidos e acho que é algo que temos e vamos melhorar, porque claramente temos tempo mais do que suficiente para conseguir alterar o rumo dos acontecimentos e como vos digo, acho que foram 3 golos, principalmente o primeiro foi muito penalizador para nós e até pela forma como surgiu. Acho que foi uma sequência de situações onde nós estávamos demasiado confortáveis e às vezes o excesso de confiança leva-nos a cometer erros, como foi o caso. Boa noite, Pedro. Sérgio Quim, de canal Atenção Vascaínos. Eu vou perguntar sobre as suas escolhas no jogo de hoje. Você optou por começar o jogo com o Colídio, recém-chegado, buscando esse entrosamento, iniciou a partida. Quando ele foi substituído, você colocou o Marino como um ponta, um jogador que, desde que chegou, em momento algum correspondeu à expectativa da torcida, nem da comissão, nem da diretoria, o ponta que entra como sombra do centroavante. Eu não entendo esse posicionamento dele. Eu queria saber por que a escolha do Colídio como titular e o Marino e não do Adson, que vinha fazendo bons jogos desde a sua chegada, era titular, quando entrou foi bem. Você não acha que pode ter sido uma escolha incoerente, não dar sequência para o Adson, que vinha tendo boas atuações? Obrigado. Eu vou concordar com todas as vossas observações, porque depois do jogo eu naturalmente faço essa avaliação, aquilo que poderia ter sido feito melhor da minha parte, escolhas é que eu teria, mas naturalmente eu depois do jogo já nada posso fazer. E explicando objetivamente, para depois não me alongar noutras, a ideia do Marinho e até aquela tripla substituição, até porque era para ser uma dupla, mas o Piton também não mostrou a frescura que pretendíamos e por isso mesmo tivemos que o substituir.
era para profundizar mais o nosso jogo, permitir-nos ter presença na área mais fresca, mais agressiva, como é o caso do David, que é aquilo onde ele é bom, é efetivamente no duelo físico, no ataque ao espaço, e depois profundizarmos com dois jogadores mais rápidos, potentes e que pudessem fazer desequilíbrios de um contra um. O Marinho tem isso, não tem passado por bons momentos e aqui no Vasco, mas eu também fui ver jogos do passado do Marinho e o Marinho é isso que poderia acrescentar a equipa, tem treinado nos últimos dias bem e pareceu-me que de facto pudesse acrescentar algo mais. Agora é sempre difícil para um jogador que entra, isto não estou a desculpar nem Marinho nem nenhum dos outros que entraram, que passado 2 minutos ou 3 fomos um gol e altera completamente o estado de espírito da equipe. Agora, estas opções poderiam ter sido o Watson. Claro que sim, o Watson tem feito muito bem aquilo que eu lhe peço. É um jogador entre linhas, é um jogador que consegue chegar ainda no último jogo, até fazer um gol que foi anulado. Agora é um jogador entre linhas que não ataca tanto a profundidade, não é tão potente no ataque da profundidade, é mais técnico. E o Santos estava-se a fechar muito bem entre linhas, estava a acumular ali os jogadores e a fechar a zona da área e precisávamos de conseguir criar desequilíbrios no 1 para 1 nos corredores laterais. Era essa a ideia, acabou por não surtir porque acabamos por depois aquilo que estávamos a fazer bem, que era ter a bola e procurar o momento certo para atacar a área, que foi isso que nos deu as primeiras oportunidades logo na segunda parte e mesmo na primeira parte. Deixamos ter a bola e a partir desse momento acaba por ser um jogo anárquico. Aí é um jogo que passou para o lado do Santos e que naturalmente o 2-0, o 3-0, apesar de não ter sido de uma forma foi também penalizadora para nós, são lances que acho que são perfeitamente evitados, mas isto faz parte do futebol e é uma grande lição para nós, mas acredito piamente que isto vai fazer de nós uma equipe mais forte e mais também humilde ao ponto de perceber que o erro faz parte do jogo e nós temos que viver com ele e temos que lutar contra ele. Olá Pedro, da Liga do Expresso 923, boa noite. Queria perguntar sobre Jair. Ele sai no primeiro tempo sentindo-se que foi algo mais grave, até para deixar essa preocupação da torcida, e um pouquinho sobre as estreias de Sousa e Corinthians. Obrigado. Sim, Jair infelizmente sentiu um desconforto, é uma sequência de jogos, acredito que não tenha sido nada de grave, um pouco mais por precaução, mas depois do tempo de paragem que ele teve, é sempre melhor nós precavermos, porque de facto ele nestes jogos que fez anteriores tinha tido uma influência muito grande na equipe e por isso mesmo a importância naquilo que é a nossa dinâmica de jogo ressentiu-se um bocadinho. Mas entrou o Santiago, o Sousa, que é um jogador novo, que teve 4, 5 treinos connosco e muito pouco daquilo que é o necessário para poder se inteirar. São as características dele, acredito que vai melhorar muito e vai nos ajudar bastante nesse contexto. Contudo, também foi jogar um bocadinho ao fogo pela minha parte. Podia ter optado pelo Barros, que já conhece melhor a estrutura, mas a forma como o jogo estava a desenrolar e a forma como nós também preparamos o jogo, necessitávamos ter um bocadinho mais de qualidade na posse, um bocadinho mais de qualidade no passe e permitir-nos ter mais controle do jogo com a bola. Daí a minha opção pelo Santiago e o Barros, que fez um excelente jogo na quinta-feira, também pudesse depois, a seu tempo, quando nós conseguíssemos, que eu acreditei piamente que nós íamos conseguir chegar primeiro à vantagem, o Barros aí ia ser um complemento para nós, para nos permitir fechar a casa. Mas não foi isso, estamos a dar aqui, porque eu gosto de falar sobre isso, porque acho que vocês também têm que entender como é que eu vejo o jogo, como é que eu tomo as decisões e de que forma é que gostava que as coisas tivessem acontecido. Isto são tudo planos, mas depois na realidade as coisas acontecem 2 minutos depois, há coisas que não acontecem como queremos e por isso mesmo estamos lá para tentar adaptar. Hoje não foi possível e volto a frisar. Acho que é uma grande lição para nós. Estamos a atravessar um excelente momento, mas este foi uma pancada forte, principalmente hoje. Vamos olhar para isto como temos que olhar, avaliar o que temos que avaliar, corrigir o que temos que corrigir e tornarmos novamente fortes naquilo que fazemos. O que o torcedor precisa saber
do seu trabalho nesse exato momento? O que você gostaria de falar para o torcedor do Vasco? Não, eu posso transmitir ao nosso torcedor, a quem esteve aqui hoje, agradeço mais uma vez, porque de facto vieram com uma energia muito boa. Acho que é fantástico viver o futebol desta forma, com esta forma de viver o jogo. Sinto-me desapontado com aquilo que foi o resultado final, porque compreendes perfeitamente a forma e a desilusão com que terminaram o jogo. Isso eu sei perfeitamente no final do jogo, aquilo que é o desapontamento e aquilo que é uma esperança que nós temos de dar esta alegria à nossa torcida e que hoje não foi possível. Agora, isto faz parte e é por isso mesmo que eu adoro a nossa torcida, porque eu sei que no próximo jogo vão estar aqui novamente torcer connosco, ajudar-nos e empurrar-nos para a frente. Custa, mas faz parte do trajeto. A história do Vasco diz isso mesmo. Ao longo de toda a sua história teve momentos de muita dificuldade e sempre a superar. E eu sou uma pessoa muito resiliente, acredito muito no trabalho, acredito muito naquilo que é o trabalho em equipa e acho que se identifica perfeitamente com aquilo que nós neste momento temos que fazer, que é juntarmos novamente, trabalharmos em conjunto e voltarmos a fazer de nós uma equipa forte durante 95 minutos ou 100 minutos. Pedro, Rodrigo Crivellari, do podcast dos Maltino. A gente tem dois compromissos agora, né, importantes, não que o Santos não era importante, claro, mas eu quero saber a sua projeção para os próximos dois jogos e, claro, essa Sul-Americana valendo uma vaga diretamente. Né? Eu gostaria de saber sua projeção. Vai poupar alguém ou não? Já tem isso em mente? Eu vou, como eu lhes disse e tenho vindo a dizer, naturalmente vamos tentando pôr no 11 de cada jogo a equipa mais fresca. Vocês podem naturalmente tirar essas conclusões. Não, hoje é a equipa titular, depois amanhã vai jogar outra equipa. Não. A minha ideia é a frescura que a equipa tem que ter em função daquilo que são as exigências dos jogos. Vamos ter um jogo muito duro na próxima quinta-feira e naturalmente vou ter que olhar bem para aquilo que tem sido o desgaste. Hoje, mais uma vez, faz um mês precisamente que fizemos o primeiro jogo oficial quando cá chegamos e é o 9º jogo. Portanto, estamos a falar numa sequência muito grande de jogos. Espero bem que continue. Isso queria dizer também que nós queríamos ultrapassar o Olímpia, mas a sequência tem sido dura, desgastante, depois de 6 semanas de paragem e é quase um reinício do campeonato com esta sequência toda de jogos. Portanto, o importante é pormos os jogadores que estão mais frescos, não só física, mas também mentalmente, porque muitas das vezes a parte física condiciona a parte mental. E é isso que nós vamos tentar fazer, sendo mesmo competitivos, e disputar a a eliminatória, porque está tudo em aberto e não vamos desvalorizar nada quando podemos conquistar títulos. Boa noite, Pedro. Cleide Santiago, Canal Central Vascaíno e Rádio Web Total. Como você falou, o Santos teve um chute no primeiro tempo com o Gabriel Barbosa, mas também teve uma bola na trave, uma cabeçada do Cavadeiro. Fora esses dois lances, até os 16 minutos do segundo tempo, o Vasco foi soberano na partida. Aos 17, o técnico Alex Stival faz 3 substituições e você responde aos 20 minutos do segundo tempo. Logo em seguida, aos 23, o Vasco toma o primeiro gol e depois parece que o time se perdeu. Houve um erro de leitura do que foi as substituições do técnico Alex Stival? Ele fez as 3 mudanças primeiro. Aí logo em seguida você coloca 3 jogadores também. Houve um erro, por exemplo, o posicionamento. O Rolês, ele é aquele tipo de jogador que ele ataca bastante, mas ele defende também, pelo que o Santos vinha jogando. O Vasco mandava na partida, vamos botar assim em termos de ações. Houve um erro de entendimento do que o treinador Alex Stival pretendia com aquelas 3 mudanças? Nós podemos, você fez uma análise que eu, no momento em que faço as substituições, nem é nesse contexto. Foi naquilo que foi o contexto que o jogo nos estava a permitir ter e profundizar mais o nosso jogo, para podermos chegar à vantagem, que essa era a ideia de nós chegarmos primeiro à vantagem. Estávamos em casa, estávamos a ter um comportamento muito bom naquilo que era a aproximação e a frescura e a acutilância ofensiva, que essa é a minha ideia.
Se fiz bem as substituições ou não, ou se o adversário, não, e vão ajustando em função daquilo que o jogo vai obrigando e não cheguei a perceber se iriam resultar ou não, porque o jogo em 3 minutos mudou completamente. Portanto, quem entrou nem teve hipótese de poder perceber se aquilo que tinha sido planeado iria dar resultado ou não. Mas concordo, de facto, não resultou porque perdemos o jogo e não resultou porque precisávamos muito de, depois de sofrermos o primeiro golo, de reagir. E não conseguimos, e a forma como também sofremos o segundo e terceiro golo não ajuda, e depois do primeiro golo pusemos o Santos numa posição onde ele é muito forte, uma posição confortável, onde controla a bola, onde vai esperar e baixar o bloco para sair em transições e contra-ataques e naturalmente nos expulsamos. Não tivemos capacidade de contrariar isso, é uma verdade, e tenho que o reconhecer, e por isso mesmo poderíamos ter perdido na mesma, mas 3-0 acho que foi demasiado pesado e duro para aquilo que foi a realidade do jogo, porque fizemos até o minuto 68, acredito que fizemos uma partida equilibrada, sendo que, e como disse, o Santos tem uma ou duas situações na primeira parte que de facto, e nós tínhamos a noção disso, que com a qualidade que tem o Santos, principalmente na frente de ataque, com os jogadores desequilibradores, isso poderia acontecer, era o que queríamos evitar. Conseguimos evitar não sofrer golos na primeira parte, tivemos as nossas oportunidades no início da segunda e até à altura das substituições, mas sofremos um golo que também acho que é evitável da nossa parte. Boa noite, Pedro. Maurício Luz, do Lance. Queria perguntar sobre a lateral esquerda do Vasco, mais especificamente sobre o Paulinho, recém-chegado. Hoje você não teve o Cuiabano, o Piton começou o jogo e depois o Puma acabou entrando, o Puma, que é lateral direito de ofício, né? Obviamente já fez a esquerda várias vezes, mas o Paulinho não vem recebendo oportunidade, mais uma vez sequer foi relacionado. E entendeu o porquê dessa falta de oportunidades, principalmente num jogo que você não tinha o titular da posição considerado disponível. Obrigado. Estou respondendo também muito claramente a isso. O Paulinho tem estado condicionado nas últimas 2 semanas. Tem tido problemas do adutor e achamos por bem poupá-lo durante algum tempo para ver se ele recupera completamente. Regressou 2 dias para integrar com o grupo e por isso mesmo achei que estivessem em condições neste momento para e como disse, bem, chegou há pouco tempo, na mesma altura que eu cheguei, precisa de se adaptar a uma nova realidade. O Paulinho é um jogador bastante ofensivo, é um jogador com muita qualidade técnica, com muita capacidade física, mas falta-lhe o entendimento da forma como nós jogamos. Isso naturalmente só vem com os treinos, só vem com os jogos e infelizmente para ele surgiu este percalço, mas contamos com ele. Mas tinha o Avelar também, e poderia dizer, o Avelar tem estado muito bem na equipa de sub-20 e que é um jogador de futuro para nós. Conforme o jogo estava naquele momento, pensei no Avelar em termos ofensivos, sim, mas depois tínhamos a parte defensiva, que era algo que me estava também aqui sempre um peso, tinha que estar equilibrado. E como sabia que o Puma, por ser mais experiente também, e que já o ter feito, nos iria dar aquele equilíbrio que nós necessitaríamos. Acabou por não correr bem nesse sentido, mas a ideia foi precisamente esta. Se tivesse passado um bocadinho mais de tempo e nós eu percebesse durante o jogo, passaria ao Puma, se calhar eventualmente até o PH sairia, passaria ao Puma e o Avelar poderia ter entrado. Mas isso nem se proporcionou, porque entretanto também esgotamos as nossas substituições com a entrada do Nuno, para nos dar um bocadinho da cutilância ali ofensiva, e por isso mesmo acabou por nem passar no meu pensamento essa outra alteração. Boa noite, Pedro. Gustavo Ribeiro, do canal Colina em Foco. Hoje o Vasco não conseguiu repetir a pressão pós-perda e a pressão alta que estava dando certo nos últimos jogos. Na sua visão, por que isso não aconteceu no jogo de hoje? Primeiro porque claramente a qualidade do adversário também é boa nesse sentido, mas mesmo assim, para lhe dar um número, nós tivemos 23 recuperações no meio campo ofensivo. Isso para uma equipe é muito bom, mesmo tendo o outro lado adversário com qualidade. Logicamente que
na retina fica os últimos 20 minutos de jogo, onde o Santos teve mais bola, conseguiu circular mais, onde a nossa pressão já não estava consertada, porque já estávamos animicamente mais abatidos, e isso aí eu reconheço que sim. Mas na primeira parte, principalmente, tivemos muitas situações dessas, as 2 ou 3 situações onde perdemos a bola e não conseguimos fazer isso, foi onde o Santos também nos criou o perigo, nesses momentos. Agora, em parte concordo consigo, se calhar nos últimos 25 minutos não fomos tão eficazes, mas para aquilo que foi o plano e aquilo que foi a forma como nós quisemos pressionar, e tendo também jogadores novos, em tão pouco tempo, também temos que lhes dar uma margem de erro. Se calhar em algum momento o Facundo não saltou concertado com o resto da equipa para poder fazer a pressão e abriu um elo de ligação no Santos. Também posso dizer que sim. O Santiago é a mesma coisa, em determinados momentos a saltar, e ele tem um raio de ação grande, e em alguns momentos a perder a posição também pode acontecer, mas isto faz parte do crescimento enquanto os jogadores têm que ter na chegada à equipa, e estamos a falar que eles estão aqui há uma semana, não é? Portanto, isto não acontece, nós fazemos assim, e por serem inteligentes e terem qualidade, isso vai acontecer naturalmente, mas durante o tempo vai haver alguns momentos. Agora, continuamos a fazê-lo bem, principalmente na primeira parte, até sofremos o golo, tanto é que nós estávamos a mandar nesse momento do jogo, e depois a partir do golo, acho que foi outro jogo que tivemos, que não conseguimos voltar a reunir as nossas tropas e a voltarmos a fazer fortes, e por isso mesmo levámos com mais 2 e saímos daqui vergados a uma derrota pesada, mas que é dura para nós, e eu sinto isso porque chego ao vestiário e vejo os jogadores abatidos e cabisbaixos, mas amanhã é um novo dia, e o sol nasce novamente, e é uma nova oportunidade para nós, e vamos trabalhar para que possamos voltar a sorrir. Boa noite, Pedro. Gabriel Pironi, do canal Colina 927. O Vasco teve uma derrota muito dura hoje, tem uma sequência agora no Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, depois vitória na Copa do Brasil e Cruzeiro. Eu queria saber como é que fica o planejamento para esse confronto de quinta-feira contra a equipe do Olímpia pela Sul-Americana. É isso que eu disse ao seu colega. Vamos avaliar tudo o que seja a disponibilidade física de cada um dos jogadores, porque vai ser de facto um jogo duro, mas é um jogo em que nós também queremos mostrar que temos capacidade de poder seguir em frente. É uma competição. Eu sei que por vezes temos de tomar decisões que vocês querem que eu vos diga que vai ser de uma maneira ou outra, mas só na véspera do jogo normalmente eu costumo tomar uma decisão um pouco mais definitiva. Neste momento só tenho em mente a forma como nós perdemos hoje, a forma que nós estamos em crescimento e que de facto sai abalada hoje, não posso dizer o contrário, mas que acredito muito nestes rapazes, porque eles têm sido extremamente disponíveis, têm estado receptivos a tudo aquilo que é o nosso trabalho. O trabalho tem sido árduo para todos, pouco tempo, é uma sequência de grandes jogos, e por vezes as coisas correm mal, não correm tão bem como nós queremos, mas faz parte do processo, e agora amanhã tentar recuperar nestes próximos 2 dias, física e mentalmente, para depois pensarmos no próximo jogo de quinta-feira. Boa noite, Pedro. Thiago Brandão, da Vitória Amigos. O Vasco perdeu no início do ano 2 jogadores que sozinhos fizeram 47 gols na última temporada, impossível isso não impactar no ano. E as contratações acabaram não conseguindo produzir tantos gols como esses 2. No momento que o Brenner vinha bem e acabou lesionado, você cita também que a base ainda não está tão pronta. Existe o avaliamento interno de que se precisa buscar mais um 9 para além de David, Spinelli, é algo que passa pelo Vasco nesse momento? Está tudo em aberto, porque iria-se muito bem. O Vasco perdeu 2 jogadores muito importantes na dinâmica ofensiva, jogadores de muita qualidade, e de facto faziam muitos golos. E estamos à procura destas combinações, que é importante. Hoje, mais uma vez, a frente de ataque começa com 3 jogadores. Têm jogado esporadicamente 2 deles, mas a ligação entre os 3 acaba por ser a primeira vez. Portanto, é a chegada do Facundo, e isto leva ao seu tempo. E logicamente que nós neste momento não temos tempo, queremos resultados. É isso que temos tentado fazer com as várias experiências que fazemos. Queremos aqui uma dinâmica um bocadinho melhor no meio campo,
que permite também os homens da frente perceberem o que é que nós também queremos quando temos a bola. Agora, mais do que essa qualidade que fala, e que naturalmente o Brenner também nos acrescenta, de facto tem muita qualidade, mais do que ela vem, é nós conseguirmos ser mais eficazes também nas oportunidades que temos que criar. A mim preocuparia-me mais, tal como o nosso torcedor vendo o jogo, entusiasma-se porque nós criamos oportunidades mais do que suficientes para podermos marcar, e estarmos 3 jogos sem marcar um gol, depois tantas oportunidades, depois temos 19 finalizações diante da área do Santos e não conseguimos fazer gol. Isso para mim é o que me deixa ficar mais desiludido, porque conseguimos criar, não conseguimos concretizar, e o adversário, em muito menos oportunidades, consegue ser mais eficaz, e isso é o que faz a diferença no futebol. É isso que vamos ter que tentar trabalhar mais, não só em termos do treino, mas também para que o jogador acredite que é capaz de o poder fazer e poder ser mais eficaz no foco que tem que ter na tarefa. Aqui, Pedro, até dando continuidade à pergunta aqui do Thiago, Jonatas Santos, canal BTB Esportes, o quanto para você é emergencial a contratação desse camisa 9, desse centroavante? Dadas as proporções que o Vasco, como você acabou de dizer, está há 3 jogos sem fazer gols. Em 2023, o Vasco contrata um camisa 99, que era o 9, que era o Verratti, e ajuda naquela temporada. O quanto é emergencial e se da parte do departamento de futebol, da diretoria, já existe ali um número de entrega de reforços, 2, 3 jogadores, o quanto você estima para chegar nessa janela de transferência que vai encerrar dia 11, a gente já está em cima. Obrigado. Sim. Nós temos 2 deles, vocês já viram hoje atuar, estão dentro desses planos, sendo que o Facundo, mesmo não sendo um camisa 9, um jogador que também pode fazer as 3 posições da frente, ponta e atacante, com características diferentes, como é lógico, daquele camisa 9 que vocês estão a falar, o atacante, e por isso mesmo nós estamos a avaliar também que é um momento difícil no mercado. É um momento onde temos que avaliar bem quem vem, porque quem vem tem que fazer de facto a diferença, tem que ajudar quem cá está, e quem cá está precisa dessa ajuda. Agora temos que avaliar bem que tipo de jogador é que vamos ter, porque por trazer acho que não acrescenta nada. Acho que tem que ser os jogadores que venham para poder fazer a diferença, mais do que a quantidade, tem que ser a qualidade, tem que ser o nosso foco. E por vezes essas oportunidades se calhar até só vão começar a surgir agora, quando, por exemplo, clubes da Europa vão começar a libertar jogadores dos seus plantéis, porque estão a fechar os plantéis, e há jogadores que vão ficar excentários. Se calhar pode ser uma oportunidade de se poder ir buscar alguns jogadores. Agora, efetivamente, isso está a ser tratado com a diretoria, e eles sabem aquilo que são as nossas necessidades. Não é só pelo resultado de hoje, é porque de facto precisamos urgentemente de concretizar aquilo que são as oportunidades que estamos a criar, e é continuar a trabalhar. A última. Pedro, Lino Quirbiões, canal A Hora do Vasco. Não é a primeira vez que acontece uma goleada, um placar elástico, uma derrota do Vasco aqui em São Januário. O seu time jogou no Maracanã contra o Fluminense e foi muito bem, talvez a melhor partida do ano do Vasco dentro dessa temporada, mesmo fora do seu comando, e no seu comando a melhor até então. O presidente Pedrinho, ao ser perguntado sobre o jogo contra o Vitória, se será no Maracanã ou aqui em São Januário, ele falou que a preocupação é muito mais esportiva do que financeira. Financeiramente falando, o Maracanã é muito mais rentável, e muita gente questiona o Vasco não jogar no Maracanã e estar muito abaixo do Flamengo, que joga no Maracanã de forma recorrente dentro de um mercado, até mesmo financeiramente falando. Eu queria saber esportivamente. Financeiramente não temos dúvidas. Esportivamente, o que passa pela cabeça do Pedro Emanuel vendo essa derrota e vendo a vitória sobre o Fluminense? Esportivamente, o Maracanã é mais atrativo que São Januário ou não? Obrigado. Eu vou responder de uma forma muito objetiva, porque não sei que você gosta de alongar as suas perguntas, mas para mim 3-0 não é uma goleada, não é? Portanto, é a forma como aconteceu, acaba de ser desapontante. Mas 3-0, eu já passei isso, estive a perder 3-0 na primeira parte e empatei 4-4. Portanto, isso 3-0
Agora, quando estamos a perder por 4 ou 5, aí creio que seja uma diferença significativa, mas é a sua opinião. Relativamente a isso, São Januário faz parte e é parte integrante da história do Vasco e sem dúvida que tem um peso grande naquilo que é a história e aquilo que é a performance que tem a equipa. Eu sinto bem a jogar em São Januário e o Maracanã é um estádio emblemático para aquilo que é o futebol brasileiro e a história do futebol brasileiro. Por isso, para mim, gosto de jogar nos dois estádios, não tenho isso naturalmente, passará por uma decisão conjunta com a diretoria. Acho que os dois estádios é um privilégio podermos atuar em qualquer um dos dois e podermos ganhar em qualquer um dos dois. E é lógico que, tendo a nossa torcida como tivemos hoje, e acho que isso faz de nós uma equipa muito mais forte, e desfrutarmos em qualquer um dos estádios, para mim é indiferente, desde que eles estejam presentes e nos ajudem como fizeram hoje, eu estarei satisfeito. Obrigado, Pedro Emanuel.